Olá, eu sou Márcio Bueno, CEO da BNSK, criador da metodologia da tecnomanização e autor do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnomanização. Nessa série de bate-papos com leitura antecipada, hoje eu estou aqui com o André Cavalli. Muito obrigado pelo seu tempo e pela leitura antecipada, André. E eu gostaria que você se apresentasse e dissesse quem é o André. Conta pra gente. Obrigado, Márcio. Prazer, né? Obrigado por mandar o livro antecipadamente. Foi uma delícia ler o livro, foi muito bacana. Depois eu vou conversar com você, inclusive, sobre ele, né? Bom, o André Cavalli é um menino que nasceu há 40 anos atrás, na Zona Norte de São Paulo, na periferia da Zona Norte de São Paulo. E como acho que a grande maioria dos jovens, né, estudando lá na periferia, em escola pública, não sabendo o que queria para o futuro, e as coisas foram acontecendo, foram se jogando oportunidades na minha frente, e acabei me formando em propaganda, em publicidade, depois de trabalhar por 7 anos na indústria de tecnologia, entrei para uma empresa de comunicação, onde estou até hoje, há 15 anos, e tenho a oportunidade de estar como CEO nessa posição há 2 anos e meio, do principal grupo de comunicação de tecnologia do país, que é a IT Media. Então, é algo que me motiva e tem me inspirado muito, porque as ações de um grupo de comunicação impactam muitas pessoas, impacta muitos profissionais, e isso é o que me deixa com um propósito muito forte, assim. Então, o André Cavalli é esse cara e que está feliz aí nessa jornada de um grupo de comunicação. Que ótimo, fantástico. E, claro, e é sempre uma responsabilidade enorme, foi uma ousadia da minha parte falar, pô, o cara que é CEO de um grupo de mídia que trabalha com isso o tempo todo e conhece grandes autores e tal, falou, vou mandar meu livro para ele ler, vamos ver o que ele acha. Então, Imagina, que isso. Pelo contrário, só o contrário, mas obrigado mesmo, Marcelo. uma grande ousadia, mas eu acho que é bacana. Me conta aí como foi. Antes de você me contar como foi a leitura do livro, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados aqui. Cara, você acredita que seja possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão agressivo e competitivo que a gente vive? Márcio, se a gente não acreditar nisso, para que a gente está fazendo qualquer coisa? Porque não faz nenhum sentido qualquer tipo de ação, seja no mundo corporativo, seja como pessoa, se a gente não acreditar que dá para criar riqueza sem gerar miséria. Porque se você acreditar o contrário, você está destruindo tudo, Morto. né? Inclusive você mesmo, né? É o fato eu tive a oportunidade de assistir um conteúdo que trouxemos para um evento recentemente, com Ailton Krenak, né, o ativista indígena, que ele fala, se você está danando o rio, você está danando você mesmo. Você mesmo. Você só vai perceber isso quando você estiver num leito de UTI, mas a consequência é essa. Então, não dá para a gente ter expectativa de criar riqueza sabendo que vai gerar miséria, ou continuar gerando miséria. Se o mundo não for para todos, não vai ser de ninguém. A gente vai ficar nessa loucura que a gente vive, de consumerização, de tanta agressividade corporativa como a gente vê aí também, mas sem propósito. Né? Então a gente tem que pensar que sim, dá para fazer e está nas nossas mãos cada vez mais, né, Márcio? Perfeito, essa é a ideia. E você tem visto que as empresas têm, algumas não são nem conscientes, mas têm feito isso, têm buscado construir essa riqueza, ou criar essa riqueza sem gerar miséria? Você sabe que o que me empolgou até de você me mandar o livro, de a gente bater esse papo, foi pelo tema, né, de tecno-humanização. E esse tema, em 2019, nós trouxemos para um grande evento uma professora da Universidade de Tóquio, que está liderando lá no Japão o processo de Sociedade 5.0, né? E o processo de Sociedade 5.0 que surgiu lá no Japão há 8 anos atrás, através do primeiro-ministro, onde ele tem como propósito colocar o ser humano no centro da tecnologia. Né? Não faz sentido um Estado, um país, as empresas não olharem para a tecnologia e a transformação dela olhando para o ser humano. Né?
E isso foi muito, a gente se empolgou muito com esse tema há 3 anos atrás e trouxe essa executiva para aqui para o Brasil, para bater um papo, para falar um pouco para a gente. E aí isso me inspirou no seu livro, porque é algo que a gente lá na IT Media vem tratando muito e acredita muito, né? Então a gente vem tratando muito e acredita muito. Tem muitas empresas que não percebem isso, sabe? Essa possibilidade de gerar lucro para os acionistas, como tem que gerar, desenvolver setores, segmentos, apoiar mercados, mas não olhando com o todo. E eu acho que grande parte disso, Márcio, lendo tudo que você escreveu, está pautado na educação, assim, sabe? Na conscientização e educação. E não depender só do governo em si. Eu falei do governo japonês, isso se estendeu para o G7, eu acho que o ano passado, a Sociedade 5.0 foi pauta do G7, dos maiores países do mundo, para colocar também algo como política de Estado. Mas acho que antes de uma conversa macro dessa, acho que tinha que ter uma conscientização por cada empresa, do que você está fazendo, e não precisa ser para o país como um todo, mas para a sua comunidade, que seja o seu entorno, tudo que você impacta na sua empresa, independente do meio ou do setor que você atua, qual a responsabilidade que você tem tido com o todo, né, dessa comunidade, desse ecossistema, na verdade, né, comunidade, desse ecossistema. Então é isso, assim, eu penso mais ou menos dessa forma, mas é um negócio muito amplo, Márcio, é muito amplo mesmo. E a gente tem que baixar ali para o micro para ver e mostrar. O que a gente tem feito muito em algumas empresas e com alguns executivos falar, vamos fazer uma análise aqui da tua empresa, e quando você faz essa análise e mostra esse diagnóstico, o cara fala, puxa vida, eu não imaginava que eu causava esse dano, ou eu não imaginava que eu fazia essas coisas tão bem com esse impacto positivo, porque normalmente as pessoas acabam ficando ali na P&L, né, no receita menos despesa. Algumas pessoas acreditam que isso é suficiente, porque eu pago imposto e gero emprego, então já estou fazendo a minha parte. E quando você mostra um pouquinho além dos muros ali da empresa, você fala, opa, não sabia que esse era o impacto positivo ou negativo que eu gerava. Precisamos realmente mudar. Então, mas é um trabalho de formiguinha, Você sabe que você falando disso, de esse executivo que acredita que o fato dele já estar gerando lucro, já está gerando emprego e ele já está contribuindo, isso não tem futuro, isso não se sustenta. Não, porque assim, eu tenho um caso muito interessante sobre transformação digital, né? Tem uma grande empresa de utilities, gigante, inclusive, que contratou uma consultoria, e é uma história verídica, eu só não vou falar o nome, porque eu não sei se pode, mas eu participei, acompanhei aí dessa história, contratou uma grande consultoria para fazer parte da transformação digital na empresa, e principalmente robotizar a parte industrial. E eram várias fases, fizeram a primeira fase, estavam entrando na segunda fase, e esse CEO dessa empresa, conversando com o cara falou, olha, a gente vai implementar mais 100 robôs aí até o final do ano, e você vai ter pelo menos uma redução aí de quadro de funcionários de tantos %. Aquilo parou o projeto, Márcio. O CEO que estava ali, naquela cadeira, naquela posição, com a responsabilidade que tem, que não é só a geração de emprego, ele falou, mas peraí, a gente vai fazer tudo isso, vai melhorar minha produtividade, e eu vou fazer o quê com essas pessoas? Elas vão embora e não estou desenvolvendo essas pessoas. Então, criou-se um programa a partir daí de desenvolvimento dos profissionais que ali estavam para fazer outras coisas. Se a gente olhar, como eu falei agora há pouco, para o nosso ecossistema, essa responsabilidade é nossa. Hoje, a gente tem uma defasagem que tem um dado que não é muito exato, mas algo em torno de 300 mil vagas abertas nas áreas de tecnologia no Brasil, e nós temos 14 milhões de desempregados. Isso não é coerente. E não adianta a gente esperar que isso tem que vir do governo, tem que ter ações. Não, isso é de cada empresa. Quem está sofrendo com falta de mão de obra são as organizações. Não, e outra, tem uma frase de executivos que também me irrita bastante, que é aquela, não, eu tenho que cuidar da minha empresa e as pessoas têm que se reinventarem.
né? Assim, o problema é de outros. Cara, é muito fácil falar isso, mas não, nem é o governo, e as pessoas têm que se reinventar, sim, mas nem todos têm a capacidade, o conhecimento, as condições para se reinventarem. É função da empresa, sim, ajudar com que elas se reinventem, dar as ferramentas, mostrar os caminhos, dar as alternativas. Depois a escolha pessoal de cada um, mas você tem que ajudar, tem que só falar, eu mando embora e cada um que se vire, no final tem, eu não sei, talvez você tenha recebido também, porque a gente trabalha com isso, eu recebi um tempo atrás aí um vídeo, né, uns 2 anos atrás, um vídeo de uma empresa estrangeira, também não vou citar o nome do Rio, que robotizou 100% a linha de produção. Então, mostrava a linha de produção totalmente automatizada e robotizada, sem ninguém, nenhuma pessoa trabalhando. E o pessoal falando, puta, que legal isso aqui. Eu falei, é o futuro. Eu falei, eu espero que não. Porque, desde o ponto de vista da tecnologia, era muito bacana ver. Só que quando você olha um pouquinho, uma visão um pouco mais ampla, você fala, se todas as empresas fizerem isso, para quem elas vão vender se vai estar todo mundo desempregado? Não vai ter cliente. Então, elas vão ser as empresas mais otimizadas do cemitério. Cito no livro. É isso aí. Isso aí. A gente tem que buscar um equilíbrio, a gente tem que entender. Não é não usar a tecnologia, usar a tecnologia, pegar essas pessoas, tentar reciclar e desenvolver essas pessoas para estarem dentro ou para estarem fora em outras profissões que vão surgir. Ou seja, existe uma reconfiguração total e a gente tem que contribuir para que as pessoas se adequem a essa reconfiguração. Porque senão vai existir uma desconexão tão grande entre empresa e pessoas, tanto clientes como colaboradores, que a gente vai gerar o caos. Então, usar a tecnologia sem se preocupar com esse todo é acelerar o caos, na minha visão, da visão da tecnomanização. Não, é isso mesmo, Márcio. E você falando, contando isso, me vem tanta coisa assim, que tanto macro, olhando de forma mais macro, quanto olhando para o meu negócio mesmo. Olha que coisa simples, né? Nós somos, acho que, um dos poucos países que tem cobrador de ônibus. Recentemente tentamos tirar essa posição, né? E aí vem sindicato e tal. Tem que proteger, claro, os profissionais, mas por que já não desenvolvem essas pessoas para outras posições, né? Que precisa, e falta mão de obra para várias posições, e desenvolvem, treinem essas pessoas. E aí começa a surgir... Não. E muitas dessas pessoas querem ser desenvolvidas, têm potencial para ser desenvolvidas, e não têm a oportunidade. Pô, oferece, ajuda. Claro, e tem amigos do setor de tecnologia que estão num projeto super bacana de uma escola de negócios para inclusão mesmo, bem social, uma escola para voltado a desenvolvedores, a programadores, para ensinar as pessoas a programar. E essa escola, Márcio, ela é voltada com foco em quem está desempregado. E está indo super bem, que é um negócio que, assim, a gente tem tanta necessidade de mão de obra para isso, né, para programação, para desenvolvedores, enfim, em todas as organizações que eu converso, tem vaga para a área de tecnologia, uma ou outra tem vaga lá, mas não tem profissional para preencher. E essa escola que está surgindo, eles estão fazendo isso, eles estão pegando profissionais, que o cara trabalha com Uber, tem lá um caso que ele estava me contando, que o cara, ele dirige o Uber à noite, e durante o dia faz as aulas para aprender a programar. Então, cara, sem custo zero para a pessoa, entendeu? Precisa essa conscientização no meio, o que cada empresa tem feito também para desenvolver seus profissionais para a transformação digital, né? Vai fazer a sua transformação digital e vai deixar as habilidades das pessoas paradas lá atrás? Você é um cara que tem uma origem técnica, mas tem uma cabeça muito, muito humanizada, e não à toa que criou essa metodologia e que você pratica, enfim. Mas quantas pessoas conseguem ou tiveram a oportunidade disso? Mas não precisa ser treinadas. Tem a sua habilidade mais introvertida ou extrovertida, tem que aprofundar mais as habilidades de hard e soft skill. Quem ajuda isso? Quem ajuda essas pessoas? Precisa esperar o governo fazer? Não, a gente pode fazer. A gente pode e deve, sem dúvida. Bom, agora me conta, como foi a leitura do livro?
Foi muito bacana por isso, porque é algo que eu já acompanhava, né, como eu falei, da Sociedade 5.0, mas eu não imaginava que existia uma metodologia que já estava sendo aplicada no âmbito corporativo, né, que é muito bacana. E parte dessa metodologia é uma parte muito cultural, né, de mudança de cultura, mudança de mindset da organização, das pessoas, e colocar uma regra, um processo, né. Então, foi muito bacana ler o livro. Inclusive, vou recomendar ele tanto para o meu time lá da empresa também, como até para familiares e amigos, porque quem não está, eu até cheguei a comentar contigo isso, quem não está até no mundo da tecnologia e não percebe esse impacto que a tecnologia vem causando na sua vida como pessoa e nas empresas também, quando lê seu livro começa a enxergar que tem um impacto muito grande acontecendo, mas tem uma conscientização também, tanto da pessoa, né, para se desenvolver, se buscar evolução, quanto das empresas, para também não adianta você fazer uma transformação digital se você não olhar para o ser humano, que impacto que você vai causar e para o ecossistema que você vai fazer. Então, esse tipo de inspiração que traz para as pessoas e que me trouxe o livro, foi muito bacana, que é saber que não é só teoria, dá para colocar como metodologia e aplicar, né, Márcio? Exato, essa é a ideia, porque quando eu comecei a desenvolver isso, a minha maior preocupação era essa, porque essa inquietação que já começava a existir no Sociedade 5.0, agora ESG, tem um monte de iniciativas, um monte de gente falando, pô, precisamos fazer alguma coisa, precisamos pensar de uma forma diferente, atuar de uma forma diferente, e quando você compartilha isso com as pessoas, quase todo mundo diz, sim, faz sentido para mim, realmente precisamos fazer. Mas aí vem aquela perguntinha incômoda depois, no final da frase, fala, tá bom, e como a gente faz? Aí eu não sei. Então, a ideia era sistematizar isso, criar direcionadores, criar ferramentas e tal, que num próximo livro a gente vai se aprofundar e dar o passo a passo, aí para quem realmente quer fazer as transformações, para ter porque assim, o que eu fiz foi, como executivo e tendo feito um MBA, estudado e tal, as ferramentas que eu busquei, tradicionais, não atendiam para essa mudança desse novo cenário. Então, a gente criou, e essa era a ideia, né? Então, você conseguiu enxergar ali no framework que tem um caminho, um marco que dá para direcionar e guiar? Deu para ver? Sim, muito, muito. E é isso que, quando você visualiza, inclusive, isso é ótimo, porque a teoria é uma coisa, inspira, é legal. Agora, quando você consegue colocar na prática com a metodologia, com aquele framework que você, inclusive, faz a sequência, cara, para as empresas em quem você trabalha com isso, é muito mais fácil e dá para você ver, tangibiliza, sabe? Você consegue tangibilizar o processo. Fala, não, é isso aqui que a gente vai fazer, é passo a passo. Agora, o maior desafio que deve ser, Márcio, não à toa, é a consciência e a mudança cultural, né? Porque isso mexe muito com o impacto nas empresas e de executivos, né? Exato. Ali são vários momentos, e todos eles relacionados, vários momentos críticos, e todos eles relacionados com mentalidade, com mindset, com cultura, com pessoas, que é a primeira é a conscientização do executivo de que ele precisa mudar, a empresa dele precisa mudar. Ele precisa mudar e a empresa dele precisa mudar. Essa primeira conscientização, cultura, mindset, pessoas. Depois que ele é consciente, fala, tá bom, tá, comprei a ideia, precisamos mudar. Aí tem que trabalhar a cultura da organização. Então, no final, de forma didática, sempre nos cursos ou no livro mesmo, a gente apresenta o Technology, Business and Mindset Transformation e tal, e conta assim, na implantação é o contrário. Cultura vem primeiro, mindset vem primeiro, do executivo, da empresa, como forma de você semear, né? Você, antes de semear e colocar as sementinhas, a tecnologia, das mudanças de processos, de tudo, você tem que dar uma preparada no solo, você tem que cuidar dessa cultura, você tem que preparar esse solo, porque quando você joga aí os novos processos, você joga a nova tecnologia, aquilo germina. Se você não preparar e adubar bem esse solo, você pode jogar e não vai... E aí, para crescer, vai ser na base do chicote, mas isso já não funciona, aí manda todo mundo embora e contrata outro, porque não... Ou seja, costuma ser um caos. Então, normalmente,
essa é a parte, sem dúvida, mais crítica e onde a gente mais foca na parte de cultura de pessoas. Porque, no final, tecnologia tem muita disponível, tem muita gente boa, processo tem muita gente disponível, muito boa, mas a parte de cultura é a mais crítica, sem dúvida. E as empresas ainda, né, grande parte delas são lideradas por executivos que vieram da cultura e da cabeça do mundo analógico. Vieram da cabeça da hierarquia, né? Eu acho que deve ser muito difícil essa parte para você, quando você coloca, inclusive no livro, a desconstrução hierárquica. Eu acho magnífico a desconstrução hierárquica, sabe? Eu trabalho numa empresa em que a gente minimiza muito isso, assim, a gente não dá muito espaço para hierarquia, mas eu também entendo que empresas de dono, empresas tradicionais, que são geridas por essas pessoas que ainda que passaram a ver, a formação foi diferente, né? Deve ser um caos para você falar Sem que dúvida, não vai ser mais assim. Sem dúvida, é o mais complicado quando a gente encontra esse tipo de empresas. Mas, no final, também tem acontecido algumas situações interessantes, porque, como eu comento no livro, existem 3 motivações importantes para a empresa se transformar, né? A primeira é por conscientização. Pô, eu preciso fazer isso porque eu acho que é o certo. Esse é o mundo ideal. Como a gente não vive no mundo ideal, temos outras 2, que puxa vida, não acredito nisso, de querer ser consciente e humanizado, isso é bobagem, aqui é só números que interessam, mas como são números que interessam, empresas humanizadas são mais rentáveis, eu vou fazer. Com interesse empresarial, tá bom. A sociedade agradece do mesmo jeito, né? Sim. E tem um terceiro, eu não faço nem por conscientização, nem por inteligência empresarial, por interesse, vai ter que ser feito por necessidade, porque as startups estão vindo com essa pegada, muitas grandes empresas estão começando a trabalhar nisso, da sua maneira, de alguma forma. Então, no final, pós-pandemia, isso vai se acentuar ainda mais, o público, porque sempre pós grandes eventos de alto impacto, que é um tema do próximo livro aí, que aumenta a humanização das pessoas, né? E aí, para atender um público mais humanizado, as empresas vão precisar se humanizar, vão precisar entender isso. Então, elas vão ter que fazer. O grande problema é que, ao fazer, quando for preciso, obrigatório, talvez não dê tempo. Né? Mas, assim, vai ser um processo inevitável, essa transformação. E as que não fizerem vão desaparecer, né? São atropeladas, e é interessante que essas empresas a gente tem visto acontecer de monte, né? Acabam sendo atropelados por competidores que você nem imaginava que era seu competidor, que é o que acontece, né? Quando você não olha não tem um olhar mais macro, faz um trabalho com pessoas que olham de fora a sua organização, o seu negócio, e ouça mesmo, né? Não é só escutar, mas ouça mesmo, porque às vezes a gente está tão inserido no seu próprio negócio que você acredita que o seu modelo... Você diz isso no livro, inclusive. Eu compactuo muito com isso. Que você acredita que o seu negócio ele é diferente. O do vizinho, sim. Ele tem um desafio tudo isso lá, que você está contando, eu estou de acordo. Tudo isso que você está contando, eu estou de acordo, e só vale, mas vale só para o resto da humanidade. Para mim, não, porque o meu é diferente. O meu negócio é diferente. Eu já pensei muito assim, viu, Márcio? Porque é específico o meu modelo de negócio, mas no fundo, não. No fundo, se você pegar o propósito por que você está fazendo aquilo, tem um monte de gente que pode fazer, inclusive melhor. Então, como é que eu melhoro o meu negócio? Como é que eu entrego com mais qualidade o que eu estou fazendo? Exatamente. Mas isso é muito interessante, porque do que você coloca e você traz esse impacto no livro, você tira do conforto. Os executivos, as empresas, as pessoas, e tem que tirar, porque se não for tirado agora, enquanto dá, às vezes não vai dar mais tempo. Às vezes você vai ser atropelado por alguém. Né? Exato. Eu tenho um grande amigo e colaborador, ele está nosso head de operações aqui na BNSK, ele falou, pô, Márcio, de vez em quando tem alguns textos seus, alguns artigos, algumas palestras e tal, né, você dá um chute na canela ali legal, mas, puxa vida, você tem que tomar cuidado, porque você está dando chute na canela de executivos que poderiam ser nossos clientes. Agora, se você chutar muito forte, você espanta, né? Ao invés, eu falei, cara, a gente tem que
tirar da zona de conforto, porque senão vão continuar pensando da mesma forma, chegando da mesma forma. E a minha intenção não é apontar o dedo, só falar, você está fazendo errado. Não, eu também já estive do outro lado, eu também fui executivo, também cometi muito desses erros, e por isso eu despertei e construí uma metodologia. Então, a gente aponta o dedo para coisas que não estão legais, mas eu também mostro como resolver. Também sei como resolver, e a metodologia é para isso. Porque só apontar o dedo que está errado é fácil, né? Falar o que... Isso é o mais fácil do mundo. Você abre a janela e olha e fala, fazendo isso errado, isso errado, isso errado, tá. Como eu conserto? Não sei. Então, você não me ajuda, né? Consultoria do passado também, né? Era assim, Exato. né? Desta forma, é isso aqui, ó, tá errado isso, tá errado isso, tá errado aquilo. Mas você vai ter que se virar aí para conseguir mudar. Exato. Ou, nas melhores das hipóteses, é falar assim, tá bom, você quer que eu te ajude a mudar? Toque uma receita de bolo e aplica. Isso, que é única para todo mundo. Para todo mundo. Só que as empresas são formadas por pessoas são diferentes, as culturas organizacionais são diferentes, a realidade é diferente. Então, tem que se adaptar, e essa preocupação, quando eu coloco os direcionadores, por exemplo, né, um deles, o de agilidade, um direcionador da tecnomanização é a agilidade, além do mais, é um dos direcionadores mandatórios. Puxa vida, existem várias N metodologias ágeis no mercado. Qual é a melhor? Depende da tua organização, da tua cultura, do teu tipo de negócio, do teu tipo de produto, das pessoas que estão lá. Então, consultorias tradicionais chegam no cliente e falam assim, bom, nós escolhemos e consideramos que a melhor metodologia ágil é Agile, Scrum, Lean, qualquer. Portanto, essa que nós vamos implantar aqui. Mas eu quero, 3 meses atrás, ou 6 meses atrás, eu implantei outra. Falei assim, joga fora e a gente tem que pôr essa, porque senão eu não valido que tem que ser assim, e que vai funcionar, e não garanto. Nós não, a gente já falou assim, puxa vida, tem que ser ágil. A gente já tem uma cultura ágil. Ótimo, então o que a gente vai fazer é validar que realmente, porque entre o que o empresário fala que tem e que tem diferença às vezes, né? Então a gente valida, realmente está funcionando? Check. Acabou, cumpriu esse direcionador. Eu não obrigo ele a colocar a que eu acho que deve. Se está funcionando essa dele, é essa que vai ficar. Agora, se não está funcionando, a gente conserta, ou se não tem, a gente ajuda a buscar a que encaixa melhor para ele, mas não tem receita de bolo, tem direcionadores e guias, porque no final as empresas são organismos vivos, né? Então eu não só dou o chute na canela, mas também a gente depois ajuda a curar. Isso é uma coisa importante. Me conta uma coisa, no livro, teve algum insight, alguma coisa que você conseguiu enxergar que você pode levar para o teu negócio, para o teu dia a dia? Muitos, vários. Eu tenho o livro está aqui, inclusive, na minha frente, tá ele aqui. Eu tenho um monte de anotação que eu tenho feito aqui, rabiscado, inclusive. Tem uma que você fala, que eu inclusive, risquei no livro para deixar bem gravado. A digitalização de processo está no data center, né? Acontece no data center, mas a transformação acontece na cultura mesmo, assim. Então, isso essa, entre outras, me marcou, assim, que eu levo como conceito, inclusive, para a empresa, e que eu já penso dessa forma, mas é um negócio que você tangibiliza, você deixa um negócio mais prático para execução. E eu penso nisso, Márcio, porque a pandemia deu uma acelerada muito, né, no desespero de muitas empresas, né? Primeiro no desespero, porque na hora que você pega uma pandemia e impacta o seu negócio, que você tem a sua loja, que as pessoas não vão passar na frente por um período, e não se sabe o período e quanto tempo é. E aí você já não fez não estava olhando para as formas de experiências do cliente, não estava com cuidado com isso, né, de omnichannel, de olhar onde você vai impactar seu cliente e tal. E aí vem uma pandemia como essa, com certeza você deve ter visto aí várias empresas no desespero de procurarem para tentar acelerar uma transformação deles, aí uma digitalização da empresa. O meu negócio não é diferente, meu negócio, apesar de ser um grupo de comunicação, grande parte da nossa receita vem dos grandes eventos que a gente faz, né? Você imagina uma empresa que não vai fazer evento, e aí você é pego de surpresa pela primeira vez. A gente já tinha sempre o cuidado de olhar
e cláusulas contratuais, olhando para pandemias, mesmo a gente nunca tendo passado por isso, e eu não entendia muito bem por que tinha aquela cláusula, mas aí, quando acontece você percebe, né, que ela é fundamental para isso, mas quando a gente é pego de surpresa assim, a gente começa a enxergar muito mais na prática o que nós temos feito para acelerar a transformação digital, para acelerar uma transformação que seja responsável e humanizada. O que a gente tem feito? São as pessoas que vão conduzir, né? As pessoas que vão trazer resultado para a gente e tal. Então, a inspiração que o livro me trouxe é isso. É o olhar, como a gente já vinha fazendo lá na empresa, mas um olhar cada vez mais para as pessoas, com cuidado da cultura, com cuidado do desenvolvimento daquelas pessoas, daqueles profissionais, e no início, como eu falei, não adianta olhar só para a sua organização se o seu ecossistema não se sustenta. Então, tem que ter um olhar para a transformação do seu negócio, para a atualização do seu negócio, mas para que você consiga impactar no que seja a sua comunidade de atuação ali, né? E aí você já vai estar melhorando todo o sistema que a gente atua. E para fechar essa grande fala minha aí da sua pergunta, a gente faz lá na IT Media, nosso grande foco é o desenvolvimento de profissionais e empresas e conexão dessas pessoas, né? Então, entre compradores de tecnologia e vendedores de tecnologia. E a gente tem, há mais de 12 anos, o Instituto IT Media, que surgiu, tem um plano lá, que é o Plano do Profissional do Futuro, que a gente busca profissionais em situação de exclusão e coloca numa universidade ligadas à tecnologia. E por que isso? Para esse conceito que eu estou te falando, que é o conceito do ecossistema, né? A gente aproxima profissionais e empresas, desenvolve profissionais e empresas, forma e ajuda pessoas a se formarem no mundo da tecnologia para voltarem exatamente capacitados para esse mundo da TI. Tudo isso tem tecnologia envolvida, tudo isso tem formação de pessoas. Então, é isso que, da sua pergunta, o que me trouxe de inspiração foi esse reforço, de olhar para as pessoas de uma forma bastante humanizada para a transformação da empresa, mas sempre com a pessoa, com o ser humano como foco. É muito bacana, Márcio. Perfeito, super legal. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado. Eu sei que você teve evento aí que foi um sucesso, que me consta. Parabéns, recentemente, então foi um desafio ler o livro antecipadamente num período que você estava aí ocupado. Mas obrigado pelo seu tempo, investiu aí esse tempo e a gente está gravando, para quem não sabe, vai assistir esse vídeo em qualquer momento aí no YouTube, mas a gente está gravando um sábado pela manhã, tá? Então, que vocês saibam que o André dedicou aí parte do descanso, do lazer, do ócio dele no final de semana para estar com a gente. Então, super obrigado mesmo, valeu pelo feedback. Estou à disposição na IT Media para a gente poder levar esse conteúdo da tecno-humanização para o maior número de pessoas possível, porque agora a gente tem que reverberar cada vez mais isso para tentar construir uma sociedade mais próspera e fraterna, né? Porque isso é possível. Tá bom? Obrigadão. Obrigado por inspirar pelo tema, pelo livro, parabéns pelo livro. Apesar de eu ter realmente passado por esse evento recente aí, foi um prazer mesmo, foi muito bacana ler seu livro. E eu quero contar, sim, contigo, para você continuar disseminando esse pensamento, continuar disseminando isso para o maior número de pessoas possíveis nas nossas plataformas, lá no IT Fórum, na CIO e na Computer World, tá bom? Obrigado, perfeito. Márcio, prazerzaço mesmo. Se cuide aí, contem comigo. Eu te agradeço. Obrigado. E, pessoal, quem está assistindo esse vídeo, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link das mídias, da IT Fórum, IT Media, Computer World. A gente vai colocar aqui na descrição para vocês poderem acessar, conteúdo de extrema qualidade, extremamente relevante. E também vou colocar aqui a loja, tanto a Amazon quanto a nossa loja própria do site, quem tiver interesse em comprar o livro. Valeu, obrigado e até a próxima.